Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre o livro O Negociador. Hoje é o capítulo 5, Gestão de Pessoas à Moda Caveira. Antes de mais nada é importante traduzir para vocês esse símbolo da faca na caveira que marca muitas tropas de elite, em particular o BOPE, aqui muito conhecido no Rio de Janeiro. A faca na caveira por muitos é um símbolo questionado, mas na verdade ele traz um significado muito nobre. A faca na caveira significa apenas e tão somente a vitória sobre a morte. Diz a lenda que esse símbolo ficou marcado quando houve no dia D a invasão dos aliados nos territórios ocupados, quando chegaram nos campos de concentração e encontraram aquele grupo enorme de prisioneiros famélicos em situações muito deploráveis. E teria um comandante de uma tropa de elite ou de uma das tropas aliadas acessado o gabinete de comando do campo de concentração que estava abandonado, e na mesa do comandante um crânio humano. Teria ele pego a sua faca de comandos e cravado nesse crânio, tendo dito: hoje houve a vitória sobre a morte. Em outras palavras, esses prisioneiros que morreriam agora sobreviverão. Esse gesto, símbolo, ficou marcado e acabou ficando famoso a ponto de estampar aí muitas tropas de elite com o símbolo faca na caveira, que não tem nada de sinistro, nada de criminoso, é apenas um símbolo que mostra esse significado. E quando eu falo de gestão de pessoas à moda caveira, logo depois da primeira grande lição, que é o conflito, é porque sem pessoas a gente não consegue nada. Esse capítulo é para falar um pouco sobre a forma que nós lidamos com as pessoas. Para nós o ser humano é tudo. Eu particularmente nem gosto muito dessa expressão recursos humanos, porque o ser humano é muito mais do que um recurso. Lá na Globo, onde eu fui comentarista durante muitos anos, a área chama a área de capital humano. Eu costumo dizer que é um pouco melhor, mas também não é tudo isso, que o ser humano é muito mais do que um capital. Quem me deu uma saída uma vez foi um próprio aluno da Fundação Instituto de Administração, a FIA, onde eu dou aula, que falou: poxa, Luca, chama área de pessoas, porque aí são dois substantivos e você não diminui o valor do ser humano. Em outras palavras, você pode ter o equipamento que for, a tecnologia, o software, o hardware, mas se você não tiver o ser humano comprometido, de nada vai valer, nada vai alcançar. E é por isso que nós, nas tropas de elite, temos o nosso método Caveira de Gestão de Pessoas, que é baseado em 4 palavras: potencial, desempenho, competência e comprometimento. Quem tem alto potencial e alto desempenho, a gente costuma promover nas nossas empresas. O cara está voando baixo, está entregando tudo, está sobrando, então a gente dá um desafio maior para essa pessoa, sob pena de perdê-lo para um concorrente ou para uma outra empresa. Quando a pessoa tem alto potencial e baixo desempenho, a gente treina. Aquela pessoa tem condições, não está entregando porque está faltando algum tipo de conhecimento, algum tipo de treinamento para ele poder fazer exercitar todo o seu potencial. Tem pessoas que têm baixo potencial, mas têm altíssimo desempenho naquilo que está fazendo. A esses a gente chama de administrar. A gente administra dentro das condições, porque se promover para uma função mais desafiadora é capaz da pessoa desandar, né? Então deixa ali naquelas condições, está entregando bem. E tem aquele que a gente fala que tem baixo potencial e baixo desempenho, e eu costumo até, sendo provocativo, dizer que esse não passa pela nossa porta de acesso, né? Nem numa empresa de alta performance. Sequer chega a passar por um exame seletivo, no nosso caso nos cursos de operações especiais, ou no caso das tropas de elite, nos programas de trainee ou num processo seletivo. E as outras 2 palavrinhas se chamam competência e comprometimento. Competência é saber fazer, mas não basta sem o comprometimento, que é querer fazer. Então, estando enquadrado nessas 4 palavras, ele está dentro daquilo que é o nosso método Caveira de Gestão de Pessoas. Lembre-se que uma empresa é apenas um CNPJ formada por um monte de CPF, são as pessoas que fazem as coisas. Não adiantaria nada, eu não teria chegado em lugar nenhum se nós não tivéssemos conseguido conquistar corações e almas, né? As pessoas comprometidas com essa causa. É claro que no começo foi um pouco difícil, mas com o passar no atendimento das ocorrências, o sucesso acabando sendo conquistado por nós em cada operação,
Isso também foi mexendo com aquelas pessoas, o conflito foi diminuindo cada vez mais. A minha equipe começou a perceber que aqueles resultados catapultavam o GAT para uma posição mais elevada, de respeito, de admiração por parte da sociedade, da imprensa, e isso foi fazendo com que aquele paradigma antigo, né, do bandido bom, bandido morto, ou aquela questão de enganar, isso ficou para trás. Então nós conseguimos os primeiros passos para construir aquilo que nós chamamos de uma negociação baseada em princípios, uma negociação correta, decente, honesta, onde a palavra tem peso, onde aquilo que é combinado de fato é cumprido. Isso foi o primeiro passo, mas sem pessoas isso não teria de nada adiantado. Gestão de pessoas é esse capítulo que a gente acaba de falar aqui, resumindo o trabalho em equipe. É a estrutura que dá suporte ao processo. E você, numa negociação, lembre-se, tem toda uma estrutura que dá suporte para você. Eu costumava dizer que tão importante como o comandante é o sujeito que me leva para a ocorrência, é o armeiro que cuida das minhas armas, é o técnico dos equipamentos, ou seja, na sua empresa é o RH que contrata as pessoas, é o jurídico que faz os contratos, é a expedição que cuida aí de fazer as remessas, é a produção que produz efetivamente o material a ser vendido ou comercializado, enfim. Lembrem-se sempre, negociação é sempre, por essência, um trabalho em equipe. É assim que a gente tem nesse livro O Negociador, esse importante capítulo que é Gestão de Pessoas à Moda Caveira. É a estrutura que dá suporte ao processo. Forte abraço e até o próximo episódio.